Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo ele faz menção de corpo, alma e espírito. O nosso corpo ele é o templo de Deus. E se nós destruir o templo de Deus, Deus nos destruirá. Tinturas de cabelo, uma moda mundana que Satanás lançou na face da terra. As mulheres do mundo, para chamarem a atenção dos homens, elas pintam seus cabelos, usam maquiagem, batom. É uma forma de encantamento. No livro de Gênesis, aparecem os anjos, os filhos de Deus, caindo com as filhas dos homens. No livro do profeta Enoque, revela-nos neste livro que quem inventou maquiagem, tinturas de cabelo, armas de fogo, foram os anjos rebeldes que desobedeceram a Deus. A forma das mulheres encantar, chamar a atenção, é se pintando e desfazendo a natureza que Deus fez. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus já fez o homem perfeito e Deus já fez a mulher perfeita. Mas Satanás ele veio para denegrir, destruir a imagem e semelhança de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, está escrito que Satanás ele é o pai da mentira. Trocar as verdades de Deus, a natureza humana normal, por tinturas. Isso é desfazer o que Deus fez. Esta moda mundana que o mundo usa, que as mulheres que vão para os bailes funk, as mulheres que vão para as festas, as mulheres que não temem a Deus, elas usam maquiagem, batom, brincos, cílios postiços, unhas postiças, usam silicones, fazem qualquer coisa para chamar a atenção. Esta é a obra de Satanás. Da mesma forma em que Satanás usou Eva para derrubar Adão, da mesma forma nesses últimos dias, Satanás está usando as modas do mundo nas mulheres para levar muitos pastores, presbíteros e diáconos ao adultério. Adultério e divórcio no meio evangélico não é mais novidade. O que está acontecendo com as igrejas evangélicas? As modas do mundo, roupas curtas, que mostram as coxas das irmãs, blusinhas de alça, maquiagem para chamar a atenção dos homens dentro da igreja, tem levado muitos pastores para a cama do adultério. E o pior, que essa moda do inferno, as mulheres que estão trazendo este mau exemplo para dentro das igrejas, pintando seus cabelos, usando maquiagem, batom, unhas postiças, o mau exemplo está vindo de muitas esposas de pastores. Não são todas as mulheres que são esposas de obreiro que estão trazendo mau exemplo, mas muitas mulheres que se dizem serem servas de Deus estão sendo as piores, dando mau exemplo para a mocidade da igreja. Esposa de pastores, colocando tinta nos seus cabelos, cortando seus cabelos, usando maquiagem, batom. Os filhos de pastores pintando seus cabelos. Cadê o exemplo para a igreja?
Se a liderança está corrompida, qual será o fim dos liderados? Se os pastores e as pastoras, irmãs e esposas de obreiro, são as primeiras a andarem mostrando suas coxas, tintando seus cabelos, usando maquiagem, batom, o que será da igreja em que esse pastor e essa pastora está liderando? Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que enganariam a muitos. Hoje, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, é cuspida, é pisada, estão passando por cima dos princípios de Deus como um rolo compressor. Esposa de obreiros, esposa de pastores, que deveriam dar exemplo para as irmãs da igreja, estão sendo as piores, dando mau exemplo para a mocidade. O que será da igreja se Jesus demorar? O que vemos hoje dentro das igrejas que se dizem ser igrejas evangélicas? Maquiagem, batom, roupas curtas. Esqueceram que Deus disse através de Jesus que o nosso corpo é o templo de Deus. Só que Jesus, ele disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. Jesus também disse em seu sermão que muitos vão dizer no dia de juízo: mas Senhor, nós não profetizávamos em teu nome, e em teu nome nós não curávamos os enfermos, e em teu nome nós não expulsávamos os demônios, e em teu nome nós fazia maravilhas. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Querer levar salvação para o mundo, sendo que você mesmo não tem salvação, isso é hipocrisia. Como que uma igreja que está presa no pecado pode libertar o mundo? É por isso que não há mais batismo com o Espírito Santo. É por isso que não há mais cura nem milagres nas igrejas, porque a igreja moderna, a igreja mundana, se apostatou da fé. Pastores que liberaram jogo dentro da igreja, pastores que liberaram maquiagem, batom, calças, roupas de academia, esposa de obreiros, sendo as má exemplo para as demais irmãs. O que será do Evangelho de Cristo se Jesus demorar a voltar? O que será da igreja dentro de poucos anos? Hoje já está liberado o divórcio dentro das igrejas evangélicas, já está liberado política, jogo, maquiagem, roupinhas curtinhas, pastores andando de bermuda, camisetinhas cavadas. O que será da igreja se Jesus demorar a voltar? É por isso que Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que são poucos, serão abreviados aqueles dias. É pecado, sim, a mulher tintar os seus cabelos, o homem andar de bermuda. No Antigo Testamento, o sacerdote usava uma bermuda por debaixo da túnica, mas um pastor, um obreiro, andar sem camisa no meio da rua, de short, que exemplo essa liderança está trazendo para os demais irmãos? Por isso que Jesus disse: um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Que Deus tenha misericórdia desta igreja corrompida. O Brasil e o mundo têm visto um falso evangelho e não transforma a vida de ninguém. Um evangelho de fachada, um evangelho hipócrita, que as pessoas só pensam no seu bem-estar, mas não se preocupa com a vida espiritual da alma daquela pessoa. O mundo está dentro das igrejas evangélicas, e o pior, que o mau exemplo está vindo da própria liderança, que deveria dar exemplo para a igreja, estão sendo os piores.
esposa de obreiros com roupinhas indecentes, pintando seus cabelos, usando maquiagem, batom, roupinhas curtas, pintando as unhas, o que é que uma mulher dessa vai ensinar para as demais irmãs? É por isso que nós, como pai, como mãe, devemos ensinar sã doutrina para os nossos filhos, porque o mau exemplo não está mais fora da igreja. O mau exemplo está dentro da igreja, nos púlpitos das igrejas. O mau exemplo tem partido dos púlpitos de muitas igrejas evangélicas. Hoje, quem deve se converter, quem deve aceitar Jesus de novo, não é os católicos, é os crentes. São os pastores que devem se converter. São as esposas de pastores que devem se converter, porque estão liberando o mundo dentro da igreja, e os pastores e as pastoras que deveriam ser o exemplo para as demais irmãs estão sendo o péssimo exemplo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Aquele que não tem exemplo não serve para liderar ninguém. Antes de liderar uma igreja, a pessoa tem que se converter, porque o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira deve ser exemplo para os demais irmãos. Caso contrário, não pode estar na liderança. É por isso que vemos hoje a ausência triste do Espírito Santo dentro da igreja. Não há mais batismo com o Espírito Santo, não há mais salvação, não há mais renovação. O paralítico chega na igreja, volta na cadeira de roda porque não tem milagre. O canceroso entra canceroso dentro da igreja, volta doente para casa. Por quê? Porque Jesus não está no meio de um povo que honra a Deus com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Deus, nestes últimos dias, está chamando para o arrependimento. Não é aquele que não serve a Deus. Deus está chamando os crentes para um arrependimento global. O que será da igreja nestes últimos dias, sendo que o mau exemplo está partindo da própria liderança? Pintar os cabelos é pecado, sim. Quando a pessoa pinta o cabelo, está desfazendo o que Deus fez. No livro do Apocalipse diz que os cabelos de Jesus são brancos como a neve. Em Provérbio diz que os cabelos brancos são as provas de muitos anos de bênção. Quando Jesus estava no seu sermão aqui na terra, no Sermão do Monte, ele disse que nós não podemos tornar um fio de cabelo branco ou preto. Mas nestes últimos dias, Satanás tem atacado as igrejas evangélicas, deixando milhões de crentes desviados dentro da igreja. E o pior, que o mau exemplo está partindo da liderança da igreja. E o que será dos liderados? Fiquemos com esta palavra. Voltemos à sã doutrina de Deus, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E milhões de crentes serão lançados no lago de fogo, porque querem servir a Deus e servir o mundo. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós serve a Deus, ou nós serve o diabo. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Oremos pelas nossas lideranças. Oremos pelas esposas de obreiros, para que elas sejam exemplo para as irmãs e não tragam mau exemplo para as nossas irmãs. É por isso que muitas das vezes o pastor está exortando a igreja e a exortação dele não tem efeito nenhum. Por quê? Porque o mau exemplo está vindo da sua própria família. Um pastor que não tem os seus filhos em sujeição de doutrina e que sua própria esposa é o mau exemplo, ele não tem autoridade sobre as demais ovelhas do Senhor. Um pastor que exorta, mas que o mau exemplo está dentro da sua própria casa, ele não tem autoridade sobre a igreja. É por isso que muitas pessoas veem um pastor exortando e nem dá ouvido. Por quê?
porque o mau exemplo está partindo da sua própria família. Pastores e esposa de obreiros devem ser o exemplo para a igreja. Caso contrário, não serve para liderar igreja nenhuma. Fiquemos com esta palavra. Voltemos ao primeiro amor, porque Jesus voltará. Jesus voltará. E ele vem buscar os fiéis da terra. E milhões de crentes serão lançados no inferno, porque em vez de seguir a doutrina de Deus, estão seguindo as modas do mundo, as modas do inferno, que o mundo está afundado nas modas do mundo. Milhões de crentes estão trazendo as modas, as vaidades para dentro da igreja, acabando com o cristianismo.